Fala, amigos do FS Clube! E aí, 37ª rodada, penúltima rodada, campeonato está acabando. Esse campeonato brasileiro 2020/21, com cara de campeonato europeu aí. E o que nós vamos ter agora, para essa rodada agora? Vamos saber como é que vamos armar nosso time. Quem está em situação que está liderando suas ligas, é só armar um time para manter, mas quem tem que ultrapassar alguém, tem que tentar dar aquela tacada que só ele, em princípio, vai estar, se a tacada for boa, só ele vai se dar bem. Então vamos lá então, vamos ver a 37ª rodada. O que vamos ter? Vamos ter Coritiba e Ceará. Coritiba já rebaixado, já está pensando na Série B de 2021, quais jogadores vão contratar, quem vai mandar embora. O Ceará ainda almeja jogar uma competição internacional, uma Copa Sul-Americana. Então é um bom jogo para o Vina, que já renovou com o Ceará, para ajudar o Ceará a alcançar esse objetivo da competição internacional. Então, Vina do Ceará é uma boa aposta. Fortaleza e Bahia. Bahia buscando aí se afastar, não cair para a Série B, já que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, só um ponto do Vasco, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. Então tem tudo para ser um jogo tenso e um jogo com muitos gols. Então, pelo lado do Fortaleza, o Wellington Paulista, o batedor de pênalti, é o homem-gol. E pelo lado do Ceará, o atacante Gabriel, que é rápido também, pode ser uma boa aposta. Flamengo e Internacional. A final entre aspas, do Campeonato Brasileiro. Flamengo, se o Inter ganhar, comemora o título aqui no Maracanã. Se o Flamengo ganhar, passa o Inter e vai cheio de moral para a última rodada. Para esse jogo que nós podemos ter, o Flamengo joga do jeito que o Inter gosta. O Inter gosta de ser atacado quando o time adversário dá espaço para ele puxar um contra-golpear, puxar um contra-ataque. E normalmente o Inter é mortal nessa situação. Lembrando que jogando desse jeito, o Inter mandou de 5-1 no São Paulo, lá no Morumbi. Então, o que nós podemos ter para esse jogo aí? Os atacantes do Flamengo. Gabigol tá sempre aí, vai estar o Flamengo precisando de ir para frente, fazer gol. O Gabigol tá sempre com moral, com tudo aí. E também não podemos deixar de fora a Arrascaeta, que está bem pra caramba também, está fazendo um campeonato muito regular, está jogando bem. Pelo lado do Inter, Patrick tem sido um jogador, um equilíbrio no meio campo, um jogador muito regular, então é uma boa também. E pode ser nessa de contra-ataque, pode ser que saia o gol do Yuri Alberto pelo Inter, tá? Então, nesse jogo as apostas são em Gabigol e Arrascaeta pelo Flamengo, e Yuri Alberto e Patrick pelo Inter. Corinthians e Vasco. O Corinthians vai receber o desesperado Vasco da Gama, que está aí batendo a porta do seu 4º rebaixamento. Tem chance? Tem, mas está muito difícil, né? Tá jogando com o Corinthians com chances pequenas ainda numa pré-libertadores, mas tem. Então, o que pode ter, o que pode acontecer nisso aí? Pelo lado do Corinthians, Otero, boa aposta, né? E pelo lado do Vasco, de repente o Cano aí, um ataque, de repente o Vasco arma um ferrolho aí para cima do Corinthians e pode ser que saia o gol do Germancano. Então, Otero pelo lado do Corinthians e Cano pode ser a surpresa aí pelo lado do Vasco, tá? Sport e Atlético Mineiro. O Atlético ainda com chances remotas, mas ainda sonha com o título brasileiro. Então, pode ser um bom jogo aí para o Eduardo Sacha aí, tá ajudando a manter a esperança do Galo Mineiro aí. Santos e Fluminense. O Fluminense, que para a surpresa de todos está aí, está em 5º lugar, mas se por acaso o São Paulo e o Atlético Mineiro perderem e o Fluminense ganhar, o Fluminense sobe para 3º lugar, está surpreendendo todo mundo. Então, nesse jogo que nós podemos ter, pelo lado do Santos, o sempre seguro ali, Marinho, sempre a bola de segurança. Marinho é uma boa aposta pelo lado do Santos. Pelo lado do Fluminense, Vovô Nenê tem conduzido a garotada bem.
tem dado assistência e tudo, então de repente o Nenê e o garoto Luiz Henrique. É rapaz que é uma beleza, mas o garoto tem feito gols importantes para o Fluminense também. Então, Marinho pelo lado do Santos e Nenê e Luiz Henrique pelo lado do Fluminense. Grêmio e Atlético Paranaense. Grêmio que não tem sua participação ainda na Libertadores garantida, né? Tá jogando, se perder a Copa, tem que ficar uma boa colocação no Brasileiro, porque se perder a Copa do Brasil, pode para se garantir na Libertadores pelo Brasileiro. O Atlético Paranaense ainda sonha com a pré-Libertadores também. Então, pelo lado do Grêmio, Diego Souza, que é o batedor de pênalti, é o homem-gol do Grêmio, pode ser uma boa aposta. Goiás e Bragantino. Goiás ainda tem pequenas chances e sonha com a zona de sair da zona de rebaixamento e continuar na Série A. O Goiás pega o Bragantino agora na 37ª rodada e se for para a última rodada, tendo chance de fugir do rebaixamento, vai para um confronto direto com o Vasco. Então nesse jogo, Fernandão do Goiás ainda é dúvida, mas se confirmar que ele vai jogar, é uma boa aposta. E pelo lado do Bragantino, o cara do Campeonato Brasileiro, Claudinho. E Botafogo e São Paulo. O Botafogo que não aspira mais nada há muito tempo no Brasileirão, vai receber o São Paulo, que tem ainda remotas chances de ser campeão brasileiro. Então pode ser um jogo aí para o Luciano, que no geral do São Paulo ele foi o melhor jogador do São Paulo no Brasileirão, tá fazendo o gol dele aí, tá ok? Então pessoal, a bola tá com vocês agora. Boa sorte a todos e uma ótima 37ª rodada. Fala Fabão, meu amigo, chegamos na 37ª rodada, meu amigão. E aí eu quero saber a tua opinião no seguinte: Flamengo e Inter, Maracanã, Inter líder. Se o Inter ganhar no Maracanã, comemora o título. Se o Flamengo ganhar, passa o Inter e chega cheio de moral para na última rodada contra o São Paulo poder ser campeão brasileiro, né? Eu queria saber a tua opinião sobre isso. A minha eu já coloco aqui. Eu acho um jogo equilibrado, né? Flamengo vai para dentro, é o DNA desse time, ou seja, desde 2019 esse grupo só joga indo para dentro, apertando, buscando gol o tempo todo, mesmo quando perde atacando mais, não é um time que quando perde o jogo não cria muito o Flamengo, cria muito. Um time que o Rogério Ceni demorou um pouquinho, mas conseguiu já na parte final do campeonato arrumar uma maneira de jogar, né? O Rogério Ceni pegando assim, falando igual física, né? Tudo é um referencial. O Flamengo do Rogério Ceni hoje não é igual ao do Jorge Jesus, mas é muito melhor do que o Flamengo do Domi. Então nessa mescla aí, então mesmo não jogando um futebol brilhante, o Flamengo ainda dentro de campo hoje vai falar que é o favorito, né, para esse jogo. Só que recebe um Internacional, que é um time que já já assimilou a maneira do Abel, como ele gosta de jogar. O time do Abel é um time reativo. Então é um time que sim, já está preparado para estar recebendo sufoco, mas o primeiro mole que o adversário está atacando der, o time do Abel tem uma arma, um estilingue ali e puxa um contra-ataque e normalmente é fatal nesse contra-ataque. Então é um jogo equilibrado. For falar assim, futebolisticamente falando, jogando pelo futebol mais bonito, Flamengo é o favorito. Flamengo é o favorito. Mas o Flamengo joga da maneira, o Flamengo joga da maneira que o Inter gosta. Então, se o Flamengo não abrir o olho, o Inter pode armar o contra-ataque e ser fatal nesse contra-ataque, nesse jogo, como aconteceu contra o São Paulo, que apertava, dava mole, o Inter ia lá, guardava. Entendeu? Então, na minha opinião hoje, o Flamengo é o favorito para esse jogo. Eu acho que o Flamengo ganha, mas não ficaria surpreso se o Inter armar ali aquela arapuca maneira e quando o Flamengo, no meio já de uma grande pressão do Flamengo, arrumar um contra-ataque e fazer ganhar esse jogo por 1-0, de repente aí
visto que o Abel sabe fazer isso aí de uma maneira excepcional. É só a gente lembrar de como foi a final do Mundial de Clubes de 2006 entre Internacional e Barcelona, quando o Barcelona, mesmo de salto alto, que o Barcelona jogou daquela maneira, mas pressionou o Inter. Quando eles deram mole, o Inter arma aquele contra-ataque que o Yarley pega a bola e coloca o Gabiru na cara do gol, e o Inter foi campeão do mundo. E o técnico era este mesmo Abel Braga. Então, tem tudo para ser um jogaço. E você, Fabão, fala, coloca a tua opinião aí. Grande abraço, meu amigão.